Bem-vindo de volta ao Pequeno Jardim. 5 meses depois de termos feito a última filmagem aqui, e agora é esta bela época do ano, equinócio de primavera, quando as temperaturas finalmente estão subindo e os níveis de luz do dia aumentam muito rápido. Estamos ganhando 4 minutos a cada dia no momento. Isso faz uma grande diferença no crescimento, mesmo que às vezes a temperatura não aumente espetacularmente ao mesmo tempo. Desde que estivemos aqui, houve muitas colheitas, particularmente em novembro e dezembro. Em novembro, por exemplo, colhemos 2,5 kg de belos radíquios de chicória. E em dezembro, daquele canteiro, 10,5 kg de cenouras, o que na verdade não é tão bom quanto parece, porque houve bastante dano causado pela mosca da cenoura. Não foi tão brilhante, mas ainda tínhamos muita comida para comer. E desde então, durante janeiro e fevereiro, as colheitas não foram grandes porque basicamente eu não plantei muitos vegetais para a colheita contínua de inverno. Não havia, a couve aqui também não cresceu muito porque tivemos um inverno incomumente frio para nós, chegando a 9 graus negativos, que foi a temperatura mais baixa em dezembro, e tivemos 10 dias de congelamento total. Isso causou danos significativos, mais do que eu esperava, a plantas como nabos ou rutabagas, que no jardim principal, muitas delas se transformaram em polpa. E eu não vejo isso com frequência. Enquanto aqui os nabos sobreviveram bastante bem. E isso mostra como este pequeno jardim está um pouco protegido de extremos climáticos, particularmente frio e geada profunda. Então isso foi de grande ajuda e agora acabamos de sair do inverno. Eu tenho adiado a realização das colheitas finais de nabo sueco e pastinaca, principalmente até fazer este vídeo. Eu queria te mostrar a progressão. Então este vídeo é sobre limpar o último inverno, fazer qualquer preparação do solo necessária, o que é muito rápido sem cavar. Não tem muito. E então, avançando para o plantio e como decidir o que plantar. Então, há um elemento de planejamento neste vídeo em 2 partes. O primeiro plano, que é o que está plantado agora, e o segundo plano, que é o que vai acontecer no verão. Ontem, 20 de março, o clima estava completamente diferente de hoje, né? Estava bastante típico do que temos tido recentemente, muito nublado e monótono, quase sem claridade o dia todo. Não dava para saber se iria chover ou não, então começou a chover muito. E você pode ver como eu estava fazendo o plantio na chuva e Edward se adaptou brilhantemente na câmera. Ele usava capuzes em todas as lentes para mantê-las secas. E estou realmente feliz por termos feito isso, porque conseguimos. Então tudo que você pode ver aqui foi plantado na chuva ontem. Eu estava preocupado com lesmas durante a noite, pois novos plantios são especialmente vulneráveis a elas. Existe um certo choque de transplante. Saí às 5 da manhã porque esqueci de sair na hora de dormir. E eles simplesmente não têm danos de lesma. Estou tão satisfeito. E acho que há 2 aspectos para isso. Um é não cavar. A presença de besouros terrestres que comem ovos de lesma ajuda a manter o equilíbrio entre pragas e predadores. O segundo é mínimo. Não muito habitat de lesma ao redor da borda aqui. Esta é a parte mais lesma do jardim de Homiacre porque há mais potenciais esconderijos para lesmas ao redor da borda. Então preste atenção nisso. E há outro aspecto que é o transplante pequeno. E é isso que você está vendo agora, pois descobri que pequenos transplantes, desde que bem enraizados em sua pequena quantidade de composto nos módulos, minhas bandejas de módulos de 400, eles realmente se adaptam melhor. Há menos choque de transplante. Eles são meio jovens e ansiosos e não amadureceram demais nos módulos e teriam que se reorientar quando chegassem à cama. Então, apenas passando pelo que aconteceu ontem, isso aqui é couve-flor, que está aqui desde setembro, quase 6 meses e sobreviveu ao inverno novamente, melhor do que o do jardim principal. Levou quase uma geada, mas ainda perdi 2 ou 3 plantas. Coloquei alguns rabanetes semeados em múltiplos para preencher a lacuna. Também arrumei as folhas inferiores. Encontrei uma planta danificada pela geada com uma lesma nas folhas em decomposição, o que não foi surpresa, já que lesmas são atraídas por esse tipo de folhagem. Então essa é outra razão para manter seu jardim arrumado, removendo as folhas inferiores das brássicas. Além da couve-flor, plantei beterraba. Estava quase pronto, só faltava uma leve rastelada. Tínhamos espalhado um composto após terminar os vazamentos e colheitas anteriores naquele local. Isso ficou vazio no inverno. Ao lado da beterraba multissemeada estão algumas alfaces para colheita de folhas.
Você verá isso em um vídeo posterior. Colheita repetida durante a primavera até mesmo julho. E então, além delas, estão as cebolas multissemeadas, que na verdade são de diferentes sementes e diferentes compostos. Muito interessante. Todas são da mesma variedade de cebola globo. E fizemos um teste de 4 vias em uma bandeja, onde uma extremidade tinha meu próprio composto caseiro, que era metade composto de minhoca e metade lascas de madeira peneiradas. E a outra extremidade tinha algum composto comprado, Pit Free, que é muito bom, né? Mas o composto caseiro fez crescer cebolas muito mais fortes, foi realmente interessante. Havia pacotes de sementes da King Seeds de um lado, mas não cresceram tão bem. Do outro lado estavam as sementes reais, que cresceram muito mais fortes, sugerindo que as cebolas delas estavam mais frescas. Neste caso, as sementes da King Seeds nem sempre estavam tão frescas. Sementes de cebola são difíceis de germinar se não estiverem frescas. Muitos de vocês devem ter notado isso. Eu sei pelo feedback que recebo e também percebo isso aqui. As sementes de cebola, se mantidas por muito tempo ou compradas recentemente, estão frescas. Elas parecem frescas, mas foram embaladas já velhas. Foi embalada naquele ano, mas já era uma semente velha, então fique atento. No canteiro do meio aqui, depois de limpar, as pastinacas não estavam ruins. A colheita de ontem superou minhas expectativas, mesmo sendo de uma semeadura bem tardia. As pastinacas foram semeadas em junho, mas não cresceram devido à falta de umidade durante o verão muito seco. E também aquela extremidade do canteiro fica perto da sebe e o ligustro e a madressilva nessa sebe estão se alimentando do canteiro e retirando a umidade. Portanto, essa foi a razão da pequena colheita de pastinaca, mas ainda assim compensou. É um pouco semelhante para o repolho Savoy, que precedeu as cebolas. Eles eram muito bons, mas não enormes. Bem-vindos nesta época do ano verdes, estamos entrando no período de escassez. Os suecos que estavam aqui foram a maior e mais fácil colheita e eles vão armazenar. Então eu os lavei. Eles ficarão no galpão por até 1 mês. Essa colheita é bem-vinda para comer quando estiver com fome. Este pluviômetro mostra a você a chuva que tivemos ontem. E isso foi tudo principalmente nas poucas horas em que pareço estar aqui. Então não é uma quantidade enorme. São, na verdade, cerca de 8 milímetros. Isso é cerca de 1/3 de uma polegada. Estamos bastante molhados agora. A vantagem de não cavar é poder continuar a jardinagem mesmo quando está molhado. Algo que notei várias vezes na primavera. Há muita plantação a ser feita agora. Mesmo que esteja chovendo, você ainda pode fazer isso porque a terra não gruda nas suas botas. O composto faz um pouco quando é aplicado fresco assim. Eu apliquei isso ontem, cerca de meia carrinho de mão de composto caseiro entre 12 e 18 meses de idade, algum do composto mais antigo que eu tenho. Eu estava adicionando ao carrinho alguns dos mais antigos por estarem um pouco mais secos. Nessas condições, um composto de 6 a 9 meses de idade pode ser bastante pegajoso, dependendo dos cuidados com a pilha de compostagem. Portanto, apesar de tudo, a única parte que não está plantada é entre as ervilhas e as batatas. Na extremidade mais distante estão as batatas Charlotte, sementes seguras de casa, brotadas no conservatório ali. Aqui temos ervilhas de 2 semeaduras diferentes. Essas foram semeadas bem no início de fevereiro e estas mais no final do mês. E essas ficaram maiores do que eu gosto. Não coloco plantas grandes porque elas não se estabelecem tão rápido. Essas parecem pequenas agora, mas será interessante comparar seu crescimento quando voltarmos. Esta é uma variedade chamada Tall Sugar. Não sei se você ainda consegue obtê-la. É uma variedade de ervilha que venho guardando por 15 anos. A semente de ervilha é muito fácil de armazenar, sabia? Ela crescerá alta quando apoiada. Sugar Snap é uma ervilha torta, onde você come a vagem e as ervilhas. Aqui existem diferentes tipos de brássicas, então eu plantei couve-rápano, lano, ali. Existem 6 deles. Com um espaçamento maior, há 5 repolhos Derby Day, assim chamados porque devem amadurecer no dia de Derby, no início de junho. E então 3 plantas de brócolis que vieram direto da estufa, até mesmo da cama quente. Isso me lembra de dizer que há uma bela alegria em tudo isso, que é o fato de eu não endurecer essas plantas. Elas vieram direto da estufa. Isso facilita a vida e reduz o trabalho. Estou sempre procurando simplificações. E se você cultivou as plantas de maneira saudável em seu próprio ambiente em casa, ao contrário de comprá-las, às vezes pode ser diferente.
Se você as cultivou sob luzes em casa, é diferente. Elas precisam de endurecimento. Mas em uma estufa fria como essa, eu acho que funciona muito bem. Eu vou colocar coberturas de lã. Normalmente, eu teria feito isso de imediato. Porém, para o vídeo, deixei-as descobertas à noite. É possível ver que as plantas parecem, na verdade, eu diria, bastante animadas. Então temos espinafre ali, que esteve lá durante todo o inverno. Isso foi plantado sob os tomates em agosto. Perdi algumas plantas, mas não muitas. Também retirei algumas para abrir espaço e semear cenouras. No final perdi o coentro. O inverno estava um pouco frio demais para o coentro. Eu plantei um novo coentro que foi semeado em fevereiro. As cebolinhas visíveis são bem fortes. Elas são uma aposta garantida anualmente. Na parte central, plantei duas variedades distintas de cenouras. Uma é um híbrido F1, chamado Napoli, e a outra é uma não F1, chamada Vitella. E novamente farei uma comparação interessante. Essas sementes precisarão de cobertura de lã para fornecer calor e auxiliar na germinação. Apenas isso é semeado diretamente aqui, além de batatas, se você as considerar. Os morangos são de uma variedade chamada Marshmallow, e é algo que você nunca encontrará em um supermercado, porque tem uma pele suave e bonita. É macio e não tem prazo de validade, sendo ótimo para cultivar em casa. Vamos ver como se saem. Nunca cultivei aqui antes por preocupação com os texugos. Vamos ver. E então, o azedinho que temos colhido e que está continuando, você pode ver muito bem. Ótimo para refogados ou em folhas de salada. A couve alta, a Taunton Dean, morreu. Atingida pela geada, não gostou. E infelizmente isso acabou, mas eu tenho algumas sobras na estufa que eu cultivei a partir de caules enraizados. Então eu provavelmente colocaria outra lá. Ainda não fiz isso. E finalmente você pode notar que a figueira se foi. A figueira nunca deu muito resultado. Decidi que não é um bom canto para ela, pois não é ensolarado lá. Só pega sol matinal, leva geada tardia. Então eu plantei uma Tayberry, que é uma cruz de framboesa com amora, né? Uma planta muito vigorosa, mas uma variedade sem espinhos. Vamos ver como isso se desenvolve, será divertido acompanhar. Muita coisa aconteceu neste pequeno jardim ao longo... Faz 6 anos desde que Edward e eu iniciamos o projeto. E você pode encontrar uma playlist sobre isso no meu canal. Vou te levar por várias temporadas. E se inscreva no meu canal, porque você receberá atualizações sobre isso e muitos outros vídeos que te darão muitos conselhos passando por todas as temporadas. Neste caso, quero apenas te dar algumas dicas nos últimos minutos sobre como alguém poderia levar adiante o que acabei de te mostrar agora. Então, por exemplo, onde as cenouras foram semeadas, elas terminarão no final de junho, início de julho. E então há tempo para, por exemplo, plantar alhos poró. Quanto aos alhos poró, ainda não é necessário semeá-los. Confira meu novo vídeo sobre as épocas ideais para semear. Alhos poró são ótimos para semear no início de abril. Isso ainda está por vir. E então, onde o espinafre está, isso vai terminar aproximadamente em maio. Então é bom ter uma ideia de quando suas plantações vão realmente dar a última colheita. Então você saberá que precisa ter algumas mudas prontas. Estou pensando em cultivar pepinos no pequeno jardim. Nunca cultivei pepinos antes. Então sim, isso também na verdade é um lugar bastante quente perto da parede e isso é bom para os pepinos. Então considere também esses pontos. Então chegamos aqui onde estão as couves, onde provavelmente cultivo chicórias. Onde estão as beterrabas? Estou pensando em cultivar couve-flor romanesco. Eles não semeariam até junho. Então, em termos de planejamento, você precisa sentar um pouco e apenas olhar para tudo que plantou e descobrir, com um pouco de estudo, quando vai terminar. E então, quando você poderia fazer uma segunda semeadura para segui-la. E estamos apenas divulgando um pacote de conhecimento que é um novo pacote de informações. E um deles é sobre sucessão e também sem rotação. Isso pode te poupar muito tempo, né? Não precisar se preocupar com a rotação. Não faço rotação de 4 anos aqui. Quando você torna seu solo saudável graças ao plantio direto, muitas práticas tradicionais ainda são válidas. Não afirmo que a rotação seja ruim, mas considerando um jardim pequeno, não julgo necessária. Portanto, não estou usando isso como um guia para o que eu semeio e planto. E espero que você tenha gostado de dar essa pequena olhada ao redor.